Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a segunda parte do programa de Fátima, a aparição mariana de Fátima. Nós vimos na semana passada a presença dos nomes das mulheres, né, na região daquilo que veio a ser, em 1917, veio a acontecer o fenômeno da aparição mariana em Fátima. Nós vimos que há uma forte história dentro da história de Portugal, relacionada ao nome das mulheres nas origens das aparições, né? Ou pelo menos no local que se convencionou chamar de aparição de Fátima. E nós falamos também que a nossa obra de referência para esse estudo do nosso programa é uma obra de uma historiadora portuguesa chamada Fina da Armada. A Fina da Armada tem um livro chamado Fátima, o que se passou em 1917, e tem um outro livro que ela escreveu em conjunto com o também historiador da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, Dr. Joaquim Fernandes, que tem um título que pode soar um tanto quanto exótico, para não dizer herético, para alguns católicos, chamado Intervenção Extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenômeno OVNI. Ambos foram publicados pela Livraria Bertrand e encontram-se, nunca foram reeditados, e são livros raros hoje. Nós não os encontramos, né? Se tiver que encontrar em algum sebo, no Brasil chama-se sebo, em Portugal chama-se alfarrabista, portanto esses livros nunca foram reeditados. A doutora Fina da Armada morreu há poucos anos. Joaquim Fernandes está vivo e é professor na Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Pois muito bem, este trabalho da Fina da Armada e de Joaquim Fernandes são trabalhos absolutamente primorosos, porque eles pesquisaram outros aspectos dentro da aparição de Fátima que nunca foi pesquisado. Então é um trabalho muito amplo. E quando nós vemos, e hoje nós vamos ver, né, os relatos e as descrições que eles fazem, e comparamos isto com a chamada documentação crítica de Fátima. A documentação crítica de Fátima é um livro, são vários livros, aliás, de capa prateada, que só podem ser comprados, adquiridos diretamente no Santuário de Fátima, em Portugal. O volume 1 é o livro dedicado aos interrogatórios aos videntes, em 1917. Portanto, quando nós pegamos o trabalho de Fina da Armada e Joaquim Fernandes e comparamos, porque eles pesquisaram precisamente em cima dos arquivos originais de Fátima, nós vemos que aquilo que consta nesta obra, Documentação Crítica de Fátima, e aquilo que Joaquim Fernandes e Fina da Armada apresentam é precisamente a mesma coisa. E, contrariando a imagem tradicional, iconográfica, que hoje nós temos da figura de Nossa Senhora de Fátima, os documentos e os testemunhos dos videntes realmente são diametralmente diferentes da história. E hoje nós vamos contar para vocês, o objetivo do programa é esse. Se não der para relatar toda essa questão ligada à aparição, segundo os videntes, nós nos comprometemos na semana que vem em continuar com o programa, porque é muito importante fazer uma parte 3 do programa, não é? Porque é muito importante, de fato, sabermos
o que consta efetivamente na documentação original de Fátima e o que os videntes falaram. Então, vamos pegar como referência o livro de Finada Armada, Fátima, o que se passou em 1917. E hoje, o nosso programa de hoje, portanto, visa a elucidar os aspectos físicos, iconográfico, portanto, da aparição segundo os videntes. Diz Finada Armada que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo, ainda estava viva e já aparecia na Península Ibérica. Esta aparição era chamada de Senhora do Pilar. E até hoje venera-se Nossa Senhora na Espanha com esse nome. No início dos tempos cristãos, ninguém atribui a Maria um papel fundamental. Isso é um fato. O cristianismo latino leva algum tempo contraposto ao cristianismo bizantino, que desde o início admite Maria como Theotokos, né? Mas no início do cristianismo latino, ou do que hoje nós chamamos de cristianismo latino, que refletia uma política patriarcal, a presença e o papel da mãe era praticamente nula, da mãe de Deus. Rezava-se sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 431, no Concílio de Éfeso, Maria é reconhecida como Mãe de Deus. E apesar desse reconhecimento, não foi fácil levar os padres cultos daquela época a aceitar uma mulher dentro de um panteão divino, né? Houve muita excomunhão, houve exílio, heresias, etc. E Maria de Nazaré, portanto, acaba sendo colocada, digamos assim, como quarto lugar, né? Vem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Virgem. Ora, o que foi acontecendo? Nós temos registros de que a Península Ibérica, notadamente em Portugal, registros históricos, né? A figura de uma mãe ou de uma grande deusa, sob uma perspectiva celta, uma perspectiva pagã, sempre foi largamente cultuada na Península Ibérica. E em Portugal os registros sobre isso são muito claros, na Espanha também. Por exemplo, quem já foi a Pontevedra, na Galiza, tem o Museu de Pontevedra. Lá naquele museu minúsculo, as pessoas podem aceder, por exemplo, às inúmeras imagens pré-cristãs e pós-cristãs, mas dentro de uma Europa com o cristianismo nascente, radicadas na estrutura peninsular, né? Então, o povo português, que era a antiga Lusitânia desde muito cedo, teve uma devoção muito particular às senhoras, às virgens. E Portugal terá também muito cedo, desde o início da nacionalidade portuguesa, uma devoção e uma veneração à Nossa Senhora. É preciso entender isto de uma forma bastante diferenciada, porque o dogma da Imaculada Conceição de Maria, por exemplo, que só será aceito no século XVIII, né? No século XIX, aliás, desculpe, esse dogma, a Maria como Imaculada Conceição é aceita desde o início da nacionalidade portuguesa. O que equivale a dizer, e isso era uma heresia, o que equivale a dizer que Portugal caminha à margem, e sempre caminhou à margem, de determinados dogmas que a Igreja levou muitos séculos para acatar, né?
Nossa Senhora sempre foi muito venerada pelo povo português. A verdade é que não existe nenhuma cidade, nenhuma aldeia, nenhuma montanha que não venere qualquer das diversas mães do Salvador. Isso é uma expressão de um historiador muito famoso português, o Alexandre Herculano. Em Portugal, o culto de Maria foi sempre um culto muito exuberante, e ele data dos primeiros tempos do cristianismo. Esse culto, a princípio, substituiu, conforme eu havia falado há pouco, o culto das deusas pagãs. Existe uma obra com o título As Maravilhas de Braga em 1750, que foi publicado pela revista Ilustração Católica de Braga em 1918, e traz a seguinte inscrição a respeito dessa cidade, portanto de Braga. Abre aspas. A água milagrosa da fonte, junto às grades da igreja de São Geraldo, que outrora fora um templo dedicado a Íris, São Tiago, quando por ali passou, e a viu cercada de devotos, provou-lhes que não tinha virtude alguma, a não ser que a bebessem depois de nela se batizarem. E assim foi. As virtudes que tinha no tempo do culto a Íris, fantasia de antiquários pouco imaginativos, passaram a ser outras, ficando assim desacreditada a velha divindade egípcia de cabeça de vaca, e substituído o seu templo por uma ermida a Nossa Senhora. Isso consta, portanto, na revista Ilustração Católica de 1918. A revista é de número 257, de 1º de junho de 1918, e o artigo é assinado por Gil Vaz. Este artigo também foi transcrito no Dicionário Corográfico de Portugal, do padre Luís Cardoso. Então vejam vocês, é curioso, nós temos, portanto, ligado à cidade de Braga, uma fonte milagrosa. E essa fonte milagrosa está ligada a Íris, que é uma deusa de cabeça de vaca, portanto um culto egípcio. Essa transcrição é muito significativa. Ela nos mostra que a crença nas virtudes da água é anterior ao cristianismo, que os devotos cristãos continuaram a aceitar a deusa Ísis, e que após lhes terem substituído o nome da divindade, curiosamente eles não deixaram de acreditar na água milagrosa e continuaram rezando no mesmo templo da mesma forma. Diz o autor, portanto, do artigo, o Gil Vaz, que a velha divindade egípcia, que no caso é Ísis, ficou desacreditada. Mas a pergunta é, ficou mesmo desacreditada? Ou o culto à mãe, as duas figuras passaram a ser veneradas numa única figura? É preciso ter em perspectiva seriamente, porque o cristianismo foi absorvendo, e isso é uma da riqueza da tradição cristã, o cristianismo foi absorvendo todos os cultos pagãos da Europa, né? A mãe exerce uma influência na vida de qualquer pessoa. E esta mãe ligada à água, de modo algum, é uma associação que a gente vê em Maria, na figura de Cristo, né? A mãe de Cristo, como Theotokos. A água para os egípcios é um ponto fundamental. Até o mito da criação do mundo egípcio, né? Os deuses que criaram o mundo, segundo os egípcios, eram os deuses do Nun, uma água. E depois que esses deuses criam o mundo, tem um momento em que eles retornam para o Nun, que é o mundo da anticriação. E para tanto eles tinham que atravessar um oceano primordial, né?
Mas voltando, portanto, a mãe tem uma influência muito forte na vida de qualquer pessoa. Ora, há inúmeros deuses masculinos, né, dentro das culturas pagãs. Entretanto, a presença da mãe, mesmo dentro das culturas pagãs, é muito forte. Portanto, apesar do caráter patriarcal da religião cristã, pelos fins do século X, no território entre o Douro e o Volga, aparece com a designação especial de Terra de Santa Maria. Portanto, a região do Douro, o porto está no Douro, né? Essa região norte de Portugal, no século X, tinha a designação especial de Terra de Santa Maria. E depois, essa designação ampliou para toda a terra portuguesa, porque, na verdade, a Virgem nunca deixou de dominar as margens do Minho. E a presença da Virgem vai até os confins do Algarve, no sul de Portugal. Portanto, a presença da Virgem em Portugal está de norte a sul. Quem é que escreve e que faz essa afirmação? É Miguel de Oliveira, no jornal Novidades, num número especial de outubro de 1951, e ele acrescenta o seguinte dado muito curioso. Abre aspas. Quando Dom Henrique, no ano de 1095, assumiu o governo do condado portucalense, encontrou o território coberto de igrejas e ermidas. As catedrais foram se dedicando todas a Santa Maria. No coração do Minho, Santa Maria de Braga. Fronteira aos mouros, Santa Maria Colimbriense. Inúmeros mosteiros, igrejas, montes e castelos se chamavam também de Santa Maria. Ora, Dom Henrique é precisamente o pai de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Então veja que é curioso o que Miguel de Oliveira afirma. Portanto, ele fala: quando Dom Henrique assume o condado portucalense, que foi lhe dado porque ele casou com Dona Teresa, né? Dom Henrique de Borgonha recebe o condado portucalense como prêmio de casamento, mas é somente o seu filho, Dom Afonso Henriques, que vai criar o país Portugal, né? Então, quando Dom Henrique recebe o condado, ele encontra o território coberto de igrejas e de ermidas, todas elas já dedicadas a Santa Maria. Isso é algo muito significativo. E hoje, ainda hoje, o povo português se serve de tudo para invocar Nossa Senhora. Nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, de agonia, e surge uma infinidade brutal de nomes de Nossa Senhora. Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora das Necessidades, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias. É uma brutalidade a quantidade de nomes que tem em Portugal, todos eles para designar Nossa Senhora, né? E curiosamente, Nossa Senhora recebe o nome de fontes, de árvores, de flores. Vejam vocês que fontes, árvores, flores, portanto, esta nominação naturalística, ligada à natureza, é pagã. Venera-se Nossa Senhora também com os nomes de sentimentos, por exemplo, da fé, do amor, da angústia, da esperança. Em Portugal, a toda hora, em toda parte, se ergue preces à Mãe do Céu, à Nossa Senhora, de qualquer coisa, por qualquer coisa. Ela tem um caráter protetor, ela tem um caráter humano, porque ela chora, ela suplica a deuses que estão acima dela, ela sofreu por causa do seu filho,
é a divindade a quem recorrem os habitantes desse recanto da terra. Então, é curioso, porque na história de Portugal, o culto relacionado à Grande Mãe, não é, será absorvido. Né? E depois nós temos a figura de Maria. O cônego Formigão, que é o Visconde de Montelo, que faz nós vamos ver mais adiante, o relato mais exato do testemunho dos videntes. O cônego Formigão escreve algo muito interessante a respeito da Lúcia nos seus manuscritos. Ele fala o seguinte: a Lúcia, interrogada depois das aparições acerca do poder de Nossa Senhora, declarou com a maior ingenuidade que o julgava superior ao de Deus. Eis o estado em que se encontrava, em matéria de religião, o espírito dos videntes de Aljustrel, quando a Santíssima Virgem lhes apareceu. Ora, esse relato do cônego Formigão é importantíssimo para entender como era o pensamento dos portugueses naquela altura. E não é só daquela altura. Em Portugal ainda existem ecos muito fortes desse pensamento. Veja, Lúcia fala que o poder de Nossa Senhora é maior do que o de Deus. Isso é impossível em termos canônicos e em termos teológicos. Né? Agora, se o cônego Formigão interrogasse as massas populares naquela altura, ele encontraria o mesmo pensamento, porque esse pensamento é encontrado até hoje em Portugal. Não é? Então isso nos dá, de certa forma, um início de uma ideia de como a figura da mãe, né, pagã, da deusa pagã, e depois como a figura de Nossa Senhora é fortíssima em Portugal. E vai mais além. Não é só nos momentos difíceis que Portugal se lembra de Maria. Vamos lembrar que Dom Afonso Henriques, em 1149, consagrou o reino jovem de Portugal a Nossa Senhora. Fala Dom Afonso Henriques: ordeno que eu, meu reino, minha gente e meus sucessores fiquemos debaixo da tutela e proteção, defensão e amparo da bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, a vós, Virgem Mãe do meu Senhor Jesus Cristo, eu, humilde servo vosso, Dom Afonso, Rei de Portugal, vos peço que defendais meu reino dos mouros, inimigos da cruz do vosso Filho, e conserveis minha coroa livre de sujeição estranha. Isso foi citado pelo padre José de Castro del Rio, que é um franciscano capuchinho, na obra As Aparições da Santíssima Virgem em Fátima. Isto é uma edição dos missionários franciscanos capuchinhos no Porto em 1946, e esta citação encontra-se precisamente na página 17. E também foi citado no jornal Novidades, de 25 de dezembro de 1946, e foi assinado por Maria do Vadre. Vejam, o pai dele já havia feito menção a Nossa Senhora, Dom Henrique. Dom Afonso Henrique consagra o reino de Portugal a Nossa Senhora. Mais uma vez, lembremos que Portugal se adianta em quase 8 séculos o reconhecimento à Senhora, porque só quase 8 séculos depois a Igreja Católica admitiria a Imaculada Conceição de Maria.
Diz a tradição que Dom Afonso I viu sobre os campos de Ourique uma figura no céu que era Jesus Cristo. Dom Afonso Henriques é o Afonso I. Mas é a Maria de Nazaré que ele pede proteção nas lutas contra os mouros, para a independência portuguesa. Então é curioso isso. Esse mito famoso, o chamado mito da Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, está numa batalha, numa peleja contra os mouros, nos campos de Ourique, e ele vê o sinal da cruz, ele vê Cristo, como Constantino havia visto. E Cristo aparece e fala: por esse sinal vencerás. E ele vence. E mais do que isso, a conversa é uma conversa muito estranha, muito significativa dentro do campo da cultura simbólica, e nós temos uma publicação sobre isso, O Mito da Cristofania de Ourique. É um livro pujante, com mais de 400 páginas de documentação de fontes primárias. Nesse mito, Nosso Senhor Jesus Cristo afiança a Dom Afonso Henriques que lançará proteção sobre Portugal até a 16ª geração, depois de Dom Afonso, portanto 17, e que após essa 16ª geração ele voltaria a pôr os olhos sobre Portugal. E existe uma área de estudos ligado a uma numerologia, como se fosse um biorritmo da identidade nacional portuguesa, e nós temos também um trabalho sobre isso publicado, do professor Manuel Joaquim Gandra, que chama-se Da Face Oculta do Rosto da Europa, Prolegômenos a uma História de Portugal, né? Onde analisa-se que o número 17, conforme prognosticado no mito da Cristofania de Ourique, com Dom Afonso Henriques, o número 17 é o número por excelência do biorritmo português. E nessa obra, entre outras tantas virtudes da obra, ela apresenta um estudo sobre o número 17. E curioso, porque quando de fato nós vamos estudar a história portuguesa, o número 17 está presente nela, invariavelmente, e no Brasil também. Então, apesar desta visão de Dom Afonso Henriques no campo de Ourique, portanto, Dom Afonso não dedica o reino a Portugal, ao Cristo. Ele dedica o reino a Maria. E é a ele e a ela que ele pede proteção nas lutas contra os mouros, né? E pede para que ela conserve a coroa dele livre de sujeição estranha. Dom João I ergueu o mais belo monumento da arquitetura portuguesa, chamada o Mosteiro da Batalha. Quem nunca foi a Portugal? E quando for a Portugal, tem que invariavelmente visitar o Mosteiro da Batalha. A batalha é algo impressionante. E quando vocês forem a Portugal e entrarem no Mosteiro da Batalha, tem que necessariamente visitar as capelas imperfeitas. Dom João I, portanto, ergue esse monumento de arquitetura portuguesa, o Mosteiro da Batalha, e dedica o Mosteiro da Batalha a Nossa Senhora. O monumento é chamado Santa Maria da Vitória. E a batalha é construída precisamente porque Dom João I vence na Batalha de Aljubarrota. Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, após a restauração, em 1646, proclama a Imaculada Conceição como padroeira do Reino de Portugal. Ora, então nós vemos que
tanto o povo português quanto a coroa portuguesa sempre teve uma especial afeição, veneração, dedicação à Virgem Mãe. Outrora, os reis ajoelhavam-se nas igrejas que eles mandavam construir. Hoje, os presidentes da República e as esposas deles, mesmo dentro de um Estado laico, ajoelham-se no chão de Fátima. Sempre foi assim em Portugal. Nos bons e nos maus momentos da vida portuguesa, os portugueses vão lá, rogam, pedem a proteção dessa excelsa mulher, dessa divina senhora, que não é mais uma divindade, é a mãe de Deus. Então, Maria, na história de Portugal, de um papel ignorado no início do cristianismo, tratada como dentro de um quarto lugar no século V, torna-se a rainha do céu, a mãe do próprio Criador. Ela é nome de terra, é nome de poema, é nome de rua. Ela é pintada com os rostos mais belos pelos melhores artistas. É cantada como mãe dos homens. Nasceu há 2000 anos. E Maria é representada com um menino do colo, com um menino ao colo, sem um menino, esvoaçando sobre nuvens, no interior de grutas, amansando as águas como a chamada Senhora da Bonança, dominando os astros como a Senhora das Estrelas. Ela é venerada em toda parte, com o nome de todas as coisas. O padre Jacinto dos Reis reuniu numa obra, por acaso, do cinquentenário das aparições de Fátima, as invocações de Nossa Senhora por todo Portugal. Esse livro é um livro muito importante. O livro chama-se Invocações de Nossa Senhora em Portugal, da Quem e da Leimar e seu padroado. Foi lançado em Lisboa em 1967. E como padroeira, portanto, é hoje de Portugal e do Brasil, é hoje Nossa Senhora. É o modelo de virtudes, é a advogada de todas as necessidades, é a mãe a quem todos recorremos em momentos, seja de felicidade, seja de aflição, seja de angústia, buscando a intercessão ou a pacificação. O padre Jacinto, nessa obra dele, ele compilou mais de 1000 títulos e fala claramente que não chegou à conclusão e não se referiu a todos. Ora, é curioso porque essa estranha senhora, nunca existiu uma religião tão politeísta como a católica. Isso que eu estou falando pode soar como uma heresia, né? E a gente só entende isto, evidentemente, a partir da perspectiva de que o cristianismo latino e bizantino foi absorvendo as chamadas culturas pagãs. Então, portanto, é preciso ter isso em perspectiva. Quando em 1917 surge uma figura de mulher na cova da Iria, que disse ter vindo do céu apontando para cima, os meninos, os pastorinhos, os cachopos não terão dúvida. E quando a mãe chegou em casa muito tardinha, Lúcia fala assim para a mãe: mãe, vi hoje Nossa Senhora na cova da Iria. Isso segundo João de Marque, na obra Era uma Senhora mais brilhante que o sol. Isso está na página 83. E assim surgiu uma outra mãe de Cristo. Né? Outra senhora aos pés de quem os portugueses suplicam proteção
e agradecem favores e curas há mais de 1000 anos. Reza às bocas dos crentes em Portugal o seguinte: enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor. Nós temos que lembrar também que os nomes de Nossa Senhora outrora batizava os nomes das caravelas que partiam para os mares nunca dantes navegados. Hoje, evidentemente, se Portugal tivesse uma nave espacial, é bem possível que talvez colocasse o nome dela de Nossa Senhora de Nazaré. Não é? Muito bem. Vejam vocês que a presença de uma mulher neste território ligado a Fátima, né, é uma tradição milenar e veneranda. Isso é muito importante, mas é importante mesmo para nós termos em perspectiva que não é a partir de 1917 que os portugueses passam a venerar Nossa Senhora. Não. A relação histórica de Portugal com a Grande Mãe e com a Senhora é uma milenar e veneranda tradição. Fátima ultrapassa o território português e torna-se um fenômeno mundial. Mas dizer que os portugueses passaram a venerar a figura de Nossa Senhora por conta da aparição de Fátima, esta é uma impressão não só equivocada, mas como absolutamente desconhecedora da história legítima de Portugal. Então nós já vimos isto. Vamos ver qual é a senhora que se venera em Fátima. Ora, quando você visita o santuário, quando você visita Fátima, e mesmo as imagens usuais que nós vemos de Nossa Senhora, as pessoas pensam que as imagens que elas veem correspondem às descrições dos videntes. Lê do engano, não corresponde não. Excetuando o manto. Mas vamos ver que tipo de manto. As mãos postas, o terço e a figura de mulher, nada corresponde à aparição de 1917. E o terço, embora de cruz para baixo, talvez não fosse apresentado naquela posição. Então, Fina da Armada e Joaquim Fernandes desenham a figura de Fátima, da aparição de Fátima. E este desenho não tem nenhuma relação, mas nenhuma mesmo, com a iconografia tradicional de Nossa Senhora. Né? Então, a imagem que se encontra na Capelinha das Aparições colocam Nossa Senhora no andor florido na procissão das velas e no adeus à Virgem. Essa imagem que está na Capelinha das Aparições foi esculpida em 1920. Veja, a aparição dá-se em 1917. Essa imagem que consta hoje na Capelinha das Aparições foi esculpida em 1920. Posteriormente, em 1958, o mesmo escultor alterou pequenos pormenores que, para um leigo, praticamente não se nota, colocando fotografias uma ao lado da outra. O que interessa nessa análise é o aspecto geral. Então, esse aspecto geral da imagem que se vê na Capelinha das Aparições e que sai em procissão foi concebido em 1920 e precisamente nessa data, 1920, ela foi oferecida
por um indivíduo chamado Gilberto Fernandes dos Santos. Esse homem tinha 25 anos naquela altura e ele era um comerciante de Torres Novas. O Gilberto foi testemunha ocular em setembro e outubro de 1917 das aparições, porque outubro é a data do último mês da aparição. Em 1919 ou 1920, o Gilberto encontrou-se com Maria Carreira, que é a verdadeira autora e inspiradora da construção da Capelinha das Aparições. Como é que ela construiu a Capelinha das Aparições? Ela promoveu esmolas junto à zinheira, com trabalho gratuito de pedreiros e carpinteiros do lugar. Quem fala disto? Xavier Coutinho, na obra Nossa Senhora na Arte. Foi lançado pela Associação Católica do Porto, no Porto, em 1959. Isso está nas páginas 140, 141. Então, o Gilberto encontrou-se com Maria Carreira entre 1919 e 1920. E Maria Carreira é aquela que vai construir a Capelinha das Aparições. A Capelinha das Aparições que nós temos hoje, nós falamos para vocês no programa passado, não é a capela original, não é o local original, nem a azieira tampouco é a planta original, porque naquela altura houve muitos atentados, digamos, terroristas, que explodiram o sítio original da aparição. Isto não, evidentemente, é uma informação que não chega à baila para os devotos, mas isso é um dado real. Então, Maria Carreira é aquela que vai construir a Capelinha das Aparições. É preciso ter isso em perspectiva. O Gilberto Fernando dos Santos é aquele que vai, em 1920, oferecer a imagem. Nessa capelinha, tanto a Maria Carreira quanto o Gilberto construíram um nicho e, em lugar de uma imagem de Nossa Senhora, colocaram uma imagem de Cristo crucificado. Veja que aqui você já tem uma introdução de um personagem que não aparece em nenhum momento nas aparições. Entretanto, Gilberto dos Santos ponderou que aquilo não fazia sentido. Claro que não fazia. Não constava nada relativo a Cristo nas aparições. Então, o Gilberto decide oferecer uma imagem com 1 metro de altura para poder caber no nicho. Veja que o nicho é grande, hein? Então ele procura em Lisboa, ele vai a Lisboa. Torres Novas está a poucos quilômetros de Lisboa. Portugal é muito pequeno, não é? Então ele vai a Lisboa e ele procura em quase todas as casas de artigos religiosos. E procura também oficinas de santeiros de pedra. Conforme está escrito na obra, os grandes fenômenos da Cova da Iria e a história da primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima, publicada em 1956. Mas nenhuma imagem satisfaz a ele. Ele decide então interrogar os videntes e manda esculpir uma imagem que correspondesse à senhora que desceu à Cova da Iria. E ele interroga cada um por sua vez. À sombra de umas oliveiras que estão quase em frente da casa dos pais de Lúcia, e toma apontamento da descrição que eles fazem da aparição. Isso também está citado nesta obra, Os Grandes Fenômenos da Cova da Iria e a História da Primeira Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Isso foi publicado em 1956. Posteriormente, o Gilberto dos Santos escreve para a casa Fanzeres, em Braga, e encomenda uma imagem de madeira de primeira qualidade, pedindo que eles enviassem uma maquete para ele aprovar. Ele não ficou agradado da maquete, então ele dirigiu-se a Braga e tratou diretamente do assunto. O senhor Fanzeres disse-lhe que confiara a sua execução a um escultor
que era o melhor operário que naquela ocasião trabalhava nas oficinas da casa Fanzeres. E conta o Gilberto que quando ele foi se despedir do escultor, que era o Tedim, ele pediu que, abre aspas, todas as vezes que fosse trabalhar na referida escultura, antecipadamente rezasse uma Ave Maria a Nossa Senhora, para que ela lhe desse habilidade para que a escultura ficasse bem feita e o mais linda possível. Pedido este que o Sr. Tedim, de bom grado, prometeu cumprir. Mas o Sr. Tedim não cumpriu. Ou se rezou, não perdeu tempo e puxou pela imaginação dele. Por quê? O Sr. Tedim copiou uma estampa de uma outra Nossa Senhora. E a esse respeito, é preciso ver o que diz o ilustre Dr. Xavier Coutinho, professor da Faculdade de Letras do Porto, professor do Seminário Maior do Porto, membro da Academia das Ciências e conservador do Museu Nacional de Soares dos Reis. O Dr. Xavier Coutinho fala o seguinte, abre aspas, este operário, que é o Sr. Tedim, digno representante de um honroso artesanato, hoje forte industrial santeiro, ainda vive, isso em 1959, não longe do Porto, no vizinho concelho de Maia. Um dos seus irmãos, Guilherme, foi meu contemporâneo no Seminário de Preparatórios do Porto, pois, em nobre atividade de artesanato, para a concepção do seu trabalho, ele não teve dificuldades especiais de criação. Hábil artífice, inspirou-se numa imagem de Nossa Senhora da Lapa, da Casa Estrela, que correspondia com evidente fidelidade à descrição feita pelos videntes de Fátima, nesta imagem, que fez parte do catálogo da Casa Estrela, publicada em 1914, com pequenas modificações de pormenor e o desaparecimento dos anjos. Estava encontrada a solução que teve o maior sucesso no Santuário da Cova da Iria. Ora, esta afirmação do Dr. Xavier Coutinho consta da obra que nós já citamos, chamado de Nossa Senhora da Arte, na página 141. Portanto, as gravuras que são extraídas da obra de Xavier Coutinho, quando você pega as gravuras nesse livro, Nossa Senhora da Arte, é impressionante a semelhança com a imagem que consta na Capelinha das Aparições. Para não dizer que elas são idênticas, né? Então é curioso que Gilberto dos Santos nos diga que Lúcia encontrou parecenças entre essa imagem e a aparição. Porque Gilberto manda fazer a imagem, né? E a casa Fanzeres, em Braga, é que faz a imagem. O Tedim copia uma imagem de Nossa Senhora da Lapa, da Casa Estrela. E o Gilberto dos Santos leva a imagem para Lúcia. Ele diz que a Lúcia falou que estava bem, que estava muito parecida, que estava muito bem imitada, que o feitio do vestido, o manto, a posição das mãos e as contas penduradas, tudo estava muito bem imitado, mas que Nossa Senhora era ainda muito mais bonita, porque ela era branca, mas de um branco que dava luz. Essa descrição consta do livro Os Grandes Fenômenos da Cova da Iria e a história da primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima, obra que nós já nos referimos, e está nas páginas 59 e 60. Então, a pergunta a se fazer é o seguinte: a vidente Lúcia, os meninos,
Viram, portanto, a Senhora da Lapa? Eis o que tem que perguntar. O Gilberto procurou documentar o que ele escreveu, juntando o depoimento do padre Manuel Bento Moreira, que ouviu as palavras da Lúcia. Portanto, esta vidente em 1920 foi simpática. Só. No fundo, talvez toda criança ou todo ser humano naquela época fizesse o mesmo, né? Em primeiro lugar, a estátua estava pronta, a despesa feita, e Lúcia corrige apenas o pormenor da luminosidade da senhora, que evidentemente é impossível de conceber numa estrutura, não é? Numa escultura, e mesmo numa pintura. E assim Lúcia se sai bem com todo mundo. O que havia de fazer? Se persistisse na descrição que ela relatou ao pároco da freguesia, quem é que ia acreditar nela? Porque nós vamos ver que a figura que Lúcia descreve não tem nenhuma relação com a imagem de Nossa Senhora da Lapa. Não é? Então é preciso ter em perspectiva, e nós não podemos mostrar para você, ouvinte, não é? As imagens e as fotos, elas existem. Então, a imagem que se encontra na frente da Basílica, hoje, chamam a essa imagem o Imaculado Coração de Maria. Nessa estátua, a senhora não tem as mãos postas. A imagem habitual que nós vemos de Fátima é uma senhora de mãos postas. O vestido é franzino, é apanhado na cintura, tem um manto, um cordão de ouro e um grande coração no peito rodeado de espinhos. Já que a imagem da Capelinha das Aparições é a cópia de uma gravura publicada em 1914 de Nossa Senhora da Lapa, ela corresponderá a essa descrição primitiva? Não. Não corresponderá. Mas vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco para continuar a senhora que apareceu aos videntes. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Aguarde um minuto. Voltando agora com a segunda parte do nosso programa Culturas e Identidades. Vamos ver então se a descrição da aparição aos cachopos, aos pastorinhos, corresponde à figura de Nossa Senhora da Lapa. Depois da revelação de Jacinta, não de Lúcia, mas de Jacinta, a notícia da aparição se espalha como um rastilho de pólvora. Nós vimos no programa passado que naquela altura a região de Fátima era uma região árida, desértica, de difícil acesso, não tinha água, era uma região inóspita mesmo, e que o primeiro nascimento naquela região vai se dar depois da aparição. Tá? E também é preciso entender que naquela altura a aparição significou um evento que foi combatido, como nós falamos na primeira parte. O local da aparição foi explodido, teve inúmeros atentados, não foi só um, não. E isso os livros tradicionais sobre Fátima não abordam isso, né? Então, depois da revelação da Jacinta, a notícia da aparição se espalha. Evidentemente surge muita pergunta. Nós temos que ter em perspectiva que aquelas crianças
em 1917? Eram crianças pobres, ignorantes, analfabetas. E essas crianças vão respondendo diante de uma multidão de pessoas, né? Vão respondendo com a linguagem que elas conhecem, usando comparações que os seus conterrâneos podem identificar. E é preciso ter visto o seguinte: os nossos olhos não são olhos isolados, né? A cultura, o ambiente social, a idade, a época em que a gente vive deturpa a realidade, né? Constrange a realidade aquilo que é o aceito. Então, não necessariamente a realidade corresponde ao real. E até hoje assim, por exemplo, se você tiver 2 ou 3 testemunhas que viram uma batida de carro, essas 3 testemunhas não terão um relato igual, né? Isso nos dá uma ideia de que a imaginação, né, portanto, há um grau de subjetividade que tem que ser considerado, certo? Ora, mas dentro do conjunto pode ser encontrado alguns pontos comuns na descrição dos 4 videntes, lembrando sempre que há uma quarta vidente chamada Carolina. Esta mulher casou-se, está viva, teve filhos e foi a única dos videntes, foi ela que viu o anjo e conversou com o anjo, e é a única das videntes que não foi importunada nem perseguida, levou uma vida normal, comum. Então, nós temos na descrição dos meninos 4 pontos comuns na boca deles. Que os pontos eram esses? Na aparição, não eram pessoas vulgares. Desceram do céu para a lua. Estavam vestidos de branco, apareciam no meio de luz e a cabeça estava envolvida por uma coisa. Que coisa seria essa, né? Ora, portanto, a carga cultural de todas as épocas não abandona o relato de um testemunho, certo? De modo que aquelas crianças vão responder consoante o ambiente deles, evidentemente, e tendo sempre em consideração que são crianças. Quando a gente tem isso em perspectiva e passa aos fatos, né, uns 15 dias após a primeira aparição, o pároco da freguesia mandou chamar a Lúcia, a residência paroquial dele. Veja que isso já é um constrangimento para uma criança, hein? E interrogou muito superficialmente. Isso foi uma pena, porque escreveu o que ela relatou. Dias após as outras aparições, ele tomou a mesma atitude. Esse documento é conhecido como Inquérito Paroquial e é o mais valioso historicamente. A Fina da Armada consultou o Inquérito Paroquial no Santuário de Fátima, né? E essa é uma das grandes virtudes da obra da Fina da Armada. Ela de fato é uma grande pesquisadora, tanto ela quanto o Joaquim. E eles constataram que em várias obras se encontra publicado particularmente, mas existe uma pequena parte que se manteve inédito, que é a descrição que a Lúcia faz da tal, abre aspas, mulherzinha. Veja, a palavra mulherzinha em Portugal não tem a conotação pejorativa que tem no Brasil, né? Mulherzinha aqui é uma mulher, é um insulto. Mulherzinha em Portugal não é um insulto, é uma pessoa
pequena, uma menina. Vejam vocês que aqui nós já temos um problema, hein? Na imagem iconográfica de Nossa Senhora, como uma menina. Vocês vão ver. Então, naturalmente, vejam, portanto, esse detalhe do inquérito paroquial, a fina da Armada constata isso. Os indivíduos que pegam a obra do inquérito paroquial simplesmente deletaram essa informação. Por quê? Porque não interessa, porque não viram relevância, seja lá o que for. Mas essa descrição é extremamente importante. Então, naturalmente, a personalidade do pároco interveio na elaboração do inquérito. Ele podia ter escrito apenas o que ele achava conveniente, e não se pode perder de vista que ele não se apressou em enviar o interrogatório ao patriarcado, porque ele interrogou as crianças em 1917. E somente em 28 de abril de 1919 ele envia ao patriarcado de Lisboa. Contudo, ele era um homem muito sério, muito austero, muito frio, clarividente. E o cônego Galamba de Oliveira descreve o padre do seguinte modo na obra Fátima, Altar do Mundo, que foi lançado pela Academia Portuguesa de História, segundo volume, editora ocidental, no Porto, em 1954, na página 34. O cônego Galamba de Oliveira fala o seguinte, abre aspas, o seu feitio austero e caráter rijo, duro, pouco maleável, a tendência ditatorial sobre um povo socialmente pouco desenvolvido e de origem quase patriarcal, não o preparavam bem para a atuação que haveria de vir a ter o caso das aparições de Fátima. Veja que isso é a palavra do cônego Galamba em 1954. Não o preparavam bem. O que o cônego Galamba está falando a respeito do padre Manuel Marques Ferreira? Que ele não era influenciável. E a sua mentalidade patriarcal não lhe permitia ver com bons olhos que a Nossa Senhora atraísse as multidões e as esmolas mais do que Cristo. E ele falava o seguinte, abre aspas, para que vai essa quantidade de gente prostrar-se em oração num descampado, enquanto que o Deus vivo, o Deus dos nossos altares, permanece solitário, abandonado no tabernáculo? Para que esse dinheiro que deixam ficar, sem fim algum, debaixo dessa carrasqueira, enquanto a igreja em obras não há maneira de se acabar por falta de meios? Isso está na obra Memórias e Cartas da Irmã Lúcia, no Porto, em 1973, página 167. E esse caráter prudente do padre Manuel deve tê-lo levado a utilizar um certo rigor na elaboração do inquérito. O Costa Brochado, na obra As Aparições Marianas de Fátima, na página 61, também considera o padre Manuel Marques Ferreira um testemunho muito valioso, tanto pela simplicidade e exatidão, né, dos relatos, como por virem de um dos sacerdotes que mais tempo levaram a convencer-se da veracidade dos acontecimentos. Então essa atitude o levou a receber desconsiderações dos paroquianos crendeiros. Vejam vocês que nós temos um problema tanto da população quanto dos párocos e dos cônegos, dos padres, sobre a aparição de Fátima. Então, ele viu-se forçado a publicar em agosto desse ano,
em mais de um jornal que acreditava nas aparições, mas ele acabou saindo da aldeia. A pergunta é: até que ponto a partida dele, né, se deve às aparições? Ele foi obrigado a sair. Isso é algo que tem que ser perspectivado. A esse respeito, Lúcia fala o seguinte, abre aspas, o bom pároco continuou a mostrar-se cada vez mais descontente e perplexo a respeito dos fatos, e um belo dia deixou a freguesia. Espalhou-se então a notícia que sua reverência havia saído por minha causa, por não querer assumir a responsabilidade dos fatos. Novamente isso encontra-se no livro Memórias e Cartas da Irmã Lúcia, na página 179. Um outro inquérito muito importante foi realizado em 1917. E esse inquérito foi levado a cabo pelo Visconde de Montelo, o chamado Cônego Formigão. Esses interrogatórios do Cônego Formigão encontram-se nas obras do Visconde de Montelo, como, por exemplo, As Grandes Maravilhas de Fátima, que foi lançada em Lisboa em 1927. Então, embora essa obra se encontre na Biblioteca Pública do Porto, os livros do Visconde de Montelo hoje são de muito difícil acesso. É raríssimo mesmo. Mas eles foram publicados na íntegra na obra de João de Marque. Era uma senhora mais brilhante que o sol. Tá? Então, este inquérito do Visconde de Montelo, portanto, do Cônego Formigão, o Visconde é a testemunha ocular a partir de setembro. E ele entrou na história de Fátima no dia 27 do mês de setembro. Ele foi à casa dos videntes, interrogou os videntes e escreveu tudo o que os videntes disseram. Voltou a interrogar os videntes em 11 de outubro, 13 de outubro, 19 de outubro e 2 de novembro. Esses são os interrogatórios mais completos que tem sobre os videntes. O Visconde de Montelo era dominado pela tendência de corrigir os termos populares, de interpretar o que ele ouvia, passando ao papel as próprias palavras dele. Faria, por exemplo, pensava do mesmo modo. Ele falava, abre aspas, não é verdade que o primeiro cronista, Dr. Formigão, nos deixou seus relatos bem retocados e numa linguagem sua, que não dos videntes? Isso está colocado na obra Perguntas sobre Fátima e Fátima Desmascarada. Então vejam vocês que em relação a... É preciso ter muito cuidado, né? A gente não pode aceitar um documento de início. É a visão, mas qual é a visão? Vejam que para chegar a um estudo, o percurso daquilo é muito longo. Não é uma coisa simples. Ou em outubro, 19 de outubro, segundo João Ilharco e Faria, o padre Lacerda, que era o diretor no jornal O Mensageiro, o jornal Mensageiro é de Leiria. Ele deslocou-se até ao Justrel e interrogou os pastorinhos. Mas ele fez esse interrogatório de uma forma muito incompleta. Então, o padre Lacerda aponta algumas declarações dos videntes que contrastavam com as virgens tradicionais. E é possível que tivesse sido, de certa forma, objetivo. Então ele publicou os seus dados no jornal que ele dirigia, nas edições de novembro de 1917. Bom, portanto, nós temos aqui 3 interrogatórios muito importantes, e são os 3 interrogatórios mais importantes da época de Fátima. Vamos ver algumas questões em relação a esses interrogatórios.
O retrato físico. Qual era o aspecto geral da senhora? No mensageiro está escrito que Lúcia, Francisco viram uma senhora vestida de branco. No jornal O Século está escrito que a uma delas, a que tinha o privilégio de ver e ouvir a santa, no caso é Lúcia, fizeram várias pessoas muitas perguntas, às quais respondia dizendo que via uma espécie de boneca muito bonita que lhe falava. Nos interrogatórios oficiais, Maria Rosa, que é a mãe de Lúcia, afirmou que Lúcia via uma mulherzinha muito bonita. No cônego Bartas, em Fátima, está escrito que a maravilhosa menina, como os garotos diziam no início, não se parece com nenhuma das imagens de Nossa Senhora ou de outras santas que tenham visto até então. Portanto, o aspecto da aparição, veja os termos: senhora, boneca, menina, mulherzinha, é o de uma figura feminina. Diferente, muito diferente das imagens conhecidas de Nossa Senhora. Quando eles perguntam qual a idade que parece ter a senhora, Lúcia responde ao Visconde de Montello em 11 de outubro, portanto a última aparição é em 13 de outubro. Ela responde ao Visconde de Montello que essa senhora parece ter uns 15 anos. No inquérito paroquial, Jacinta fala que viu uma senhora muito bonita e aponta para uma rapariga de uma altura regular, assim, uma menina, uma moça de uns anos, de 14 anos. Então essa figura feminina aparentava ter entre 12 e 15 anos, uma adolescente. Qual era o tamanho da aparição? A mãe de Lúcia, nos interrogatórios oficiais de 1923, fala o seguinte: era do tamanho da Virgínia. Quem é Virgínia? A Virgínia era uma vizinha de 12 anos e que tinha 1,10 m de altura. No inquérito paroquial, diz a Lúcia que a senhora, que ela e os primos viram, tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Portanto, vejam que a senhora era muito pequena, com cerca de 1,10 m de altura. Daí a palavra mulherzinha, uma espécie de boneca. Isso de forma alguma tem relação, né, com as imagens tradicionais, com a iconografia tradicional de Nossa Senhora. E nem tampouco com a iconografia de Nossa Senhora da Lapa. Então, qual era a cor da mulher que apareceu? Da senhora que apareceu na Cova da Iria? É branca, é negra, é amarela? Qual era a cor? Jacinta responde da seguinte forma ao Visconde de Montello: pode olhar bem para o seu rosto? Jacinta fala: não posso, porque faz mal aos olhos. O Visconde pergunta: pode olhar bem para a cara dela? Posso olhar, mas pouco, por causa da luz. Isso é a resposta de Francisco ao Visconde de Montello. O Visconde pergunta, Lúcia fala ao Visconde: veio no meio de um esplendor. Desta vez também cegava. De vez em quando eu tinha de esfregar os olhos. Qual era mais claro e brilhante, o sol ou o rosto da senhora? Francisco responde ao Visconde de Montello: o rosto da senhora era mais claro.
a senhora era branca. Percebam que é impressionante essa descrição. O Visconde pergunta: qual é mais claro e brilhante, o sol ou o rosto da senhora? O menino Francisco, que é o único homem, fala: o sol, o rosto. A senhora era branca. Nossa Senhora era ainda mais bonita porque ela era branca, mas de um branco que dava luz. Isso é a resposta de Lúcia ao Gilberto dos Santos, na obra Os Grandes Fenômenos da Cova da Iria. E como era o resto do corpo? Né? O resplendor que a envolve é bonito? Faz-se a pergunta. É mais bonito que a luz do sol e muito brilhante. Lúcia responde dessa forma ao Visconde de Montelo. Então, todos esses meninos, interrogados isoladamente, disseram positivamente uma mesma coisa. Nossa Senhora era uma senhora muito bonita, era uma menina, tinha um vestido branco que a tapava do pescoço aos pés, mas era um branco que dava luz. Tinha sobre o vestido um manto branco, mas de um branco que dava luz. Não sabiam se estava calçada, se estava descalça, porque ao olharem para os pés, estes também eram brancos e davam luz. Isso é o relato de Gilberto dos Santos. Portanto, a mulherzinha era de cor branca, é um ser luminoso, da cabeça aos pés, de um branco resplandecente. Um branco tão forte, que é mais forte do que o sol. Era uma figura bonita. O pároco Manuel Marques Ferreira foi até a casa dos pais da Jacinta. E ele foi acompanhado de 5 mulheres, uma das quais tinha em torno de 15 anos, estava de branco. E ele escreve o seguinte no seu interrogatório: olha, Jacinta, vê se foi alguma dessas senhoras que viste na cova da Iria, ou se aqui está alguma parecida com a que lá viste. Jacinta levantou os olhos, continuou o sacerdote, percorre-as todas com a vista dos pés à cabeça e diz. Aí a Jacinta responde: não foi nenhuma dessas. A outra é muito mais bonita. Faço-lhe notar que a vinha vestida de branco. Então, o padre pergunta: então não foi essa senhora vestida de branco, tão bonita, que tu viste lá em cima? A Jacinta responde: esta senhora, a que vinha com o padre, é muito bonita, mas a que eu lá vi é muito mais bonita. A Lúcia fala que a senhora, no inquérito, tinha os olhos pretos e era tão linda no rosto como nunca tinha visto senhora alguma, que quase a cegava a sua beleza e ela nunca se cansava de olhar para ela. A pergunta que eles faziam, que o Visconde de Montelo fez: a senhora é bonita? Ela falou: é sim. Mais bonita do que aquela menina que tu vês ali? Ela falou: mais. Mas há senhoras muito mais bonitas do que aquela menina. A Lúcia fala: é mais bonita do que qualquer pessoa que eu visse. Então, o retrato físico da senhora, segundo a descrição dos videntes, é uma figura feminina, uma mulher baixa, pequena, de no máximo 1,10 m, luminosa, muito bela, aparentando ter, no máximo, uns 15 anos. Então, o inquérito paroquial continua, porque Lúcia faz a pergunta para a senhora: que lugar é o de vossa mercê? E a aparição responde: o meu lugar é o céu. E
O inquérito paroquial pergunta mais de uma vez: não lhe perguntaste de onde ela vinha? E Lúcia responde, ela falou, ela me respondeu que era do céu. Então, vejam, em nenhum momento a aparição fala que é mãe de Deus, mãe de Cristo. Ela fala que é do céu. E ela diz que viu uma mulherzinha muito bonita e que perguntara a essa mulherzinha de onde era, e a aparição apontara para o céu, dizendo que era de lá. Isso consta nos interrogatórios oficiais da mãe de Lúcia, por exemplo, em 1923. Ora, o que seria o céu, né? O céu é tudo que fica por cima, as estrelas, a lua, as nuvens, enfim, né? É possível descobrir a identidade dessa mulherzinha luminosa, que se chamava essa senhora que veio do céu? Então os meninos falam o tempo inteiro que quem lhes aparece é a senhora. Eles não sabem quem ela é. E só depois de 6 vezes, portanto no dia 13 de outubro, ela lhe diz quem ela é e o que ela quer. Então verifica-se que após 4 aparições, os videntes não sabiam ainda quem era aquela mulherzinha e o que ela desejava deste mundo. Tanto é que o Visconde de Montello pergunta a Lúcia em setembro, veja, setembro, a última aparição em outubro. O Visconde pergunta: perguntaste-lhe alguma vez quem era? E a Lúcia responde: perguntei, mas declarou que só o diria a 13 de outubro. Agora, tendo acontecido a aparição em 13 de setembro, os videntes ficam à espera de que a senhora diga a eles quem ele é. Entretanto, os comerciantes da altura, sem que a senhora se identifique, identificaram a criança, a aparição. Então, no jornal O Mensageiro de 11 de outubro, antes da última aparição, o jornal fala o seguinte: Nossa Senhora da Paz, recordação de Fátima. Isso é uma carta, desculpe, isso é o que consta no jornal O Mensageiro de 11 de outubro, portanto 2 dias antes da última aparição. Né? Como é que podiam os videntes aguardar que a senhora lhe dissesse quem era, se os jornais comercialmente já sabiam quem era Nossa Senhora, ou que era Nossa Senhora da Paz? E esse anúncio está seguido de linda estampa para quadro, remete-se pelo correio a quem enviar 50 réis em estampilhas, faz-se desconto para grandes quantidades, vendem-se na imprensa comercial a sé. Então já havia um comércio em torno da imagem, da aparição. Isso tudo está acontecendo à revelia da aparição. Bom, quando chega o dia 3 de outubro, o que acontece? Quem é afinal a senhora? Então, nos interrogatórios do Visconde de Montello, aparece o nome Nossa Senhora do Rosário. Que não é Nossa Senhora da Paz, hein? Segundo o mensageiro, é Nossa Senhora do Rosário. Mas no dia 16, perante o austero pároco da freguesia, Lúcia titubeia e declara: façam aqui uma capelinha a Nossa Senhora do Rosário. E Lúcia tem uma dúvida, porque ela fala: façam aqui uma capelinha, sou a Senhora do Rosário. Ou, então, façam aqui a capelinha à Nossa Senhora do Rosário. Porque façam aqui uma capelinha à Nossa Senhora do Rosário não significa que a aparição seja Nossa Senhora do Rosário.
né? Então toda a gente espera pelo dia 13, né? Portanto, há vários jornais que passam a estampar conjecturas. Inclusive existe uma interrogação e Costa Brochado nas aparições de Fátima, na página 21, cita precisamente uma elucubração que foi colocada por Antônio Silva, que era o tio da Jacinta e do Francisco. E o Antônio Silva fala o seguinte: se os cachopos viram uma mulher vestida de branco, quem poderia ser senão Nossa Senhora? Quer dizer, ele presumiu isso. Na verdade, em 1917, quem mais poderia ser? Um extraterrestre é que não poderia, né? Tem que ser Nossa Senhora mesmo. Mas veja que isso tudo é conjectura, porque na verdade a senhora só fala alguma coisa no dia 13. Muito bem. O vestuário da imagem é uma coisa muito curiosa, né? Disse a Lúcia que a senhora, a Lúcia e os seus primos, viram uma senhora de um pouco mais de 1 metro, vestida de branco. A saia, veja, não é um vestido. A saia era branca e dourada. Aos cordõezinhos ao comprido e a travessos, e era curta, isto é, não descia até os pés. O casaco era branco, não era dourado. Manto branco que da cabeça descia até a orla da saia, dourado aos cordõezinhos de alto a baixo e a travessas. Nas orlas, o ouro era mais junto. O casaco tinha 2 ou 3 cordõezinhos nos punhos. Não tinha cinto, fita ou faixa à cintura. Parecia-lhe que tinha meias brancas, não douradas, mas não dava certeza, porque ela olhava mais para o rosto. Essa é a descrição da senhora que se encontra no inquérito paroquial e que foi mantida inédita. Essa descrição está no inquérito paroquial, na folha 3, no verso. Ninguém publicou isso, exceto a Fina da Armada. Por quê? Evidentemente, tem um problema aqui na descrição do vestuário. Não há nenhuma iconografia ligada à Nossa Senhora convencional que se aproxime minimamente dessa descrição. Ela é um problema. Trocando em miúdos, qual é a descrição? É de um taier, né? Como os clássicos que usava a mulher do Onassis, a Jackie Kennedy. Taier criados por Chanel. Você fala, esse tipo de roupa havia naquela época em Portugal? Claro que não. Aqueles meninos poderiam ter inventado uma vestimenta dessa? Mas também é evidente que não. Só isso, só o vestuário dessa aparição já configura que não é uma fraude. Não é? Então, qual é a cor do vestido e do manto? É branco. E o vestido tem riscos dourados. Todos eles vão falar a mesma coisa. Tanto o Francisco, quanto a Jacinta, quanto a Lúcia. No dia 11 de outubro, eles respondem para o cônego a mesma coisa. Tem enfeite no vestido? Só não tem uns cordões de ouro no pulso. Não é? Enfim, diz a Jacinta que é uma senhora muito bonita,
vestida de branco com um fato. Fato é uma palavra que designa terno em Portugal, né? Com um fato dourado aos cordõezinhos, com um véu ou manto pela cabeça. E é curioso porque Lúcia não se refere ao Visconde de Montelo, a esse pormenor dos cordõezinhos. E quando ela faz, nas suas memórias e cartas, né, ela corrige as declarações do Francisco acerca dos riscos dourados e fala que não tinha risca alguma. Então, essa demonstração, essa observação de Lúcia, muito tempo depois, demonstra que a Lúcia se esqueceu do que ela e os primos haviam afirmado ao pároco. Ora, então as memórias da irmã Lúcia, depois, muito tempo depois, já como freira, vai, de certa forma, contrastar, para não dizer desmentir, não é? O que ela mesma havia afirmado quando era criança. Então aqui você já vê que há uma Lúcia com uma versão diferente da versão original, né? Portanto, o vestido, portanto, não é um vestido, é uma saia. Isso está descrito no registro do Visconde de Montelo, porque ele pergunta até onde lhe desce o vestido. E eles falam até mais baixo que o meio da perna. Ora, a descrição da senhora coloca o seguinte: o vestido é franzido, ela traz uma saia, traz um casaco, meia e botas. E ela tem na cabeça algum resplendor? Pergunta o Visconde de Montelo a Jacinta. Ela fala, tem. Ele pergunta ao Francisco, tem algum clarão em volta da cabeça? O Francisco fala, tem. Montelo pergunta a Lúcia, o véu cobre a testa da senhora? Lúcia fala, não cobre. Vê-se-lhe bem a testa. De que cor são os cabelos? Não se lhe veem os cabelos. Estão cobertos com manto. Traz brinco nas orelhas? Não sei, porque também não se lhe veem as orelhas. Isso era o depoimento de Jacinta. Francisco fala. O Visconde pergunta, e nas orelhas, que tem? Francisco fala, as orelhas não se veem, porque estão cobertas com um manto. Mas nesse mesmo dia, Lúcia declarou o seguinte, usa umas argolas pequenas. Tempos depois, nas memórias, Lúcia confessa que se enganou. E ela fala, não vi argola. Lembro-me de um cordão de ouro, que à maneira de um raio de sol mais ardente parecia debruar-lhe o manto. Refleti no vão que deixava o manto, ao cair da cabeça sobre os ombros, no próprio brilho de Nossa Senhora, fazendo umas ondulações tão variadas na própria luz, que alguma vez me deu a ideia de umas pequenas argolas. Ora, essa explicação rebuscada de Lúcia, né, é muito confusa. O que Lúcia vai testemunhar futuramente realmente desmente completamente a visão dos pastorinhos. Aqui já é a Lúcia dentro de uma interpretação procurando ajustar a experiência que eles tiveram sobre o critério da igreja. Né? Portanto, a imagem caminha? Não caminha. Então vejam vocês que a imagem está vestida com um taier, uma saia, um manto, tem brincos, meias e botas. Meu Deus do céu! Mas qual é a descrição iconográfica
de senhoras, de Nossas Senhoras, que tem essa característica? Nenhuma. Não há nenhuma descrição de Maria no Evangelho com essas características. Né? Portanto, isso aqui já de fato dá a aparição uma característica muito diferente, não é? Vamos ver, para finalizar o nosso programa, o que fala a documentação crítica de Fátima, né? Evidentemente que a documentação é enorme. Eu vou pegar aqui na página 28, 29, que é na primeira aparição, que é o seguinte: viram um relâmpago, levantaram-se e começaram a juntar as ovelhas para se irem embora com medo. Depois viram outro relâmpago. Depois viram uma mulher em cima de uma carrasqueira, vestida de branco, nos pés meias brancas, saia branca dourada, casaco branco, manto branco, que trazia pela cabeça. O manto não era dourado, e a saia era toda dourada a atravessar. Trazia um cordão de ouro e dumas arregadas, muito pequeninas. Tinha as mãos erguidas e, quando falava, alargava os braços e mãos abertas. Essa mulher disse que não tivessem medo, que não lhes fazia mal. Perguntou Lúcia: que lugar é o de Vossa Mecê? Ela disse: o meu lugar é o céu. Pergunta Lúcia: para que é que Vossa Mecê vem cá ao mundo? A aparição responde: venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses, até fazer 6 meses, e no fim de 6 meses te direi o que quero. Pergunta Lúcia: Vossa Mecê sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? A senhora responde: não te posso dizer ainda enquanto te não disser também o que quero. Lúcia pergunta se ela vai para o céu, e a senhora responde: tu vais. Lúcia pergunta: e minha prima? A aparição responde: também vai. Lúcia pergunta: e o meu primo? A aparição responde: esse ainda há de rezar as continhas dele. E depois disso, abalou pelo ar acima. Os outros 2 ouviram as perguntas e as respostas, mas não fizeram perguntas. Vejam que a documentação crítica de Fátima tem quase 400 páginas, né? E vamos ver, portanto, resumidamente, quais são os principais traços da senhora que desceu do céu, para nós finalizarmos o nosso programa. Era uma figura aparentemente feminina, muito bonita. Essa imagem, essa figura, essa aparição estava sempre envolvida por uma luz que cegava. Ela media cerca de 1,10 m de altura. Aparentava ter uma idade entre 12 e 15 anos. Vestia uma saia travada, um casaco e um manto, talvez uma capa. Eles eram brancos, mas a saia e o manto tinham uns cordõezinhos em quadriculado dourados. O casaco tinha 2 a 3 cordões nos punhos. Trazia algo na cabeça
que lhe cobria as orelhas e os cabelos. Tinha olhos negros. Trazia consigo um terço, uma espécie de argolas no pescoço e uma bola luminosa na cintura. Vinha do alto e desaparecia pouco a pouco, no sentido inverso. Não executava movimentos faciais, nem articulava os membros inferiores na sua locomoção. Portanto, ela falava sem mexer os lábios, movimentava apenas as mãos e muito de vez em quando. A imagem voltava as costas aos videntes quando partia e não andava, ela deslocava-se, sem se mover, os pés. Portanto, esta senhora, a descrição desta senhora é realmente muito diferente daquela senhora que consta na Capelinha das Aparições, não é? E esta entidade constante do inquérito paroquial, cuja descrição foi simplesmente renegada ao limbo do esquecimento, evidentemente transforma a aparição de Fátima em algo sui generis, não é? Então, a razão pela qual depois disso essa senhora será identificada com Nossa Senhora são absolutamente extemporâneas. Tá certo? E esse é o fato. Gostando os católicos disto ou não. O fato é que, iconograficamente, a imagem, em nenhuma circunstância, em nenhum momento, sob nenhum aspecto, em nenhum dos interrogatórios, notadamente dos 3 interrogatórios principais feitos aos videntes, a imagem iconográfica da descrição não corresponde a nenhuma imagem iconográfica de Nossa Senhora, Mãe de Deus, portanto da Virgem Maria, ao longo dos séculos. De modo que Fátima permanece um mistério, não é? Além disso, Fátima será, indubitavelmente, por conta das profecias, não é? Que são feitas pela entidade, Fátima será o maior fenômeno ligado, entre outras coisas, ao desenvolvimento da política do século XX, da história do século XX. Então, o estudo sério das aparições de Fátima é fundamental, mas é fundamental mesmo, para nós entendermos o contexto do século XX inteiro, inclusive do século XXI. De todas as aparições tidas como marianas, Fátima é incontestavelmente a principal delas. Incontestavelmente. E é preciso estudar esses temas ligados à cultura simbólica de uma forma desapaixonada, sem pieguismos, sem milindres religiosos ou esotéricos ou esquizotéricos, não é? Para que a gente consiga ter um pouco de clareza em relação ao que terá sido aquilo, não é?
Pois muito bem. Creio que se vocês tiverem a felicidade de encontrar em algum alfarrabista a obra do Joaquim Fernandes e da Fina da Armada, não deixem de adquiri-la. A obra, de fato, é preciosíssima, preciosíssima, recheada de bibliografia e, sobretudo, por conta desses estudos muito amplos em outros setores que os outros investigadores não fizeram, né? Assim, nós vamos ficando por aqui e esperamos que, como era da vontade de muitos ouvintes, nós recebemos vários pedidos para falarmos sobre Fátima. Nós já fizemos alguns outros programas sobre Fátima aqui mesmo no Culturas e Identidades, onde teve a participação do professor Manuel Ganda, mas nunca fizemos um programa onde eu detalhei dessa forma, não é? Portanto, esperamos que tenha ficado trazido um pouco mais de clareza acerca da aparição de Fátima em 1917. Nós vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem no próximo programa Culturas e Identidades.